E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como é que tá a minha conta do Honkai Star Rail depois de um ano jogando todo dia. Eu vou falar um pouquinho da minha conta, mas antes vou fazer uma apresentação antes de como eu conheci o jogo. E vou falar, na sequência que eu comecei a jogar, cada banner, explicando os personagens que eu possa ter pego ou não. Tá certo? Antes de mais nada, sigam o canal, curtam o vídeo, deixem um comentário falando do que acharam do vídeo, tá certo? Pra gente poder engajar. É legal? Então, a apresentação. Eu conheci o Honkai Star Rail através de um amigo que já jogava. Ele joga praticamente todos os jogos gacha da Rail. Eu conheci o sistema de gacha com o Genshin na época do lançamento. Mas eu tava muito focado no Ragnarok na época, baixei o jogo no PS4, comecei a jogar, mas eu não tava assim tão empolgado pra aprender tudo sobre o jogo, equipamento, combinação de elemento, sistema de batalha e tudo, apesar de eu amar jogo com gráfico de anime. Foi por isso que eu tive interesse em baixar o jogo pra testar, mas não me pegou muito e depois eu larguei. Quando foi em janeiro de 2024, ano passado, eu comprei um PC para poder rodar os jogos que eu sempre tive vontade de rodar. E nessa época eu conheci o ZZZ. Fiquei sabendo que tava tendo beta fechado, me apaixonei pelo jogo. E já de cara disse que ia começar a jogar desde o lançamento e assim eu fiz. Pouco tempo depois, pouco mais de um mês depois, eu já acompanhei toda a história do jogo. E vocês sabem que a cada 6 semanas, que é quando sai uma atualização nova, vem continuação da história. E nesse tempo a gente só faz diário e semanal, que é super rápido. Então pensei, eu vou começar outro jogo. Aí eu falei com esse meu amigo, ele disse assim, olha, Genshin tem o fato de ser mundo aberto, então você tem que fazer exploração, ir pra um lugar, pra outro, pra farmar as coisas e tal. E como você já tinha comentado comigo, e não gosta muito de mundo aberto, não é muito legal pra você. Você tenta Honkai Star Rail, que tem gráfico de anime que você gosta, é um jogo de RPG de turno, e eu acho que você vai gostar. Aí eu pensei, cara, não sei. Porque pra mim, jogo com gráfico de anime tem que ter uma movimentação mais frenética, mais constante, como o ZZZ e Genshin. Sistema de batalha com muita ação. Na época que eu via a galera, os streamers jogando Honkai Star Rail, eu meio que não animei muito. Porque eu tinha essa associação na minha cabeça. Mas aí eu pensei, bom, uma pessoa que jogou muito RPG dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era RPG de turno, como Final Fantasy, Chrono Trigger, entre outros, eu acho que eu vou me adaptar bem. Aí vamos ver. Eis que eu comecei a jogar o jogo, gostei, achei interessante a história, os gráficos são maravilhosos, os personagens são muito interessantes e a mecânica de batalha também me pegou. Então, tá aqui, eu tô jogando. E na época que eu realmente comecei a jogar, foi no dia 25 de agosto do ano passado. Ou seja, eu já completei os 365 dias de login, inclusive eu ganhei até uma conquista. Pena que eu não consegui salvar a imagem pra poder mostrar pra vocês. Mas eu tenho uma conquista aqui que eu posso mostrar que prova que eu comecei no dia 25. Que é justamente, deixa eu ver, essa aqui. Aqui. Parta em uma jornada pelo vasto cosmos. Início dia 25 de agosto de 2024. Ou seja, exatamente um ano atrás. Então, foi assim que eu comecei a jogar o jogo. No início eu tive um pouquinho de dificuldade, porque além de estar aprendendo sistema de batalha, toda a mecânica de equipamento, combinação de personagens para formar os times, eu tava com a conta fraca, tava evoluindo, né? À medida que ia passando na história, pegando nível, para subir o nível de equilíbrio, deixar os personagens e os monstros mais fortes. De certo modo eu tinha uma certa dificuldade, porque quando eu comecei nesta data, estava na segunda metade da atualização 2.4, que era justamente a primeira semana do banner do Xiaoqiu. E aí o meu amigo disse, olha, não pega ele porque ele é um suporte dedicado a outra personagem que você ainda não tem. Então não tem necessidade de você pegar agora. Vai jogando, vai juntando as Jades, pra quando vir a próxima personagem, que é uma DPS, você roletar nela e pegar. Porque ela já vai te ajudar a completar as coisas do jogo. Aí eu, ok. E no caso era Facial, que ia vir na atualização 2.5. Então eu comecei na 2.4, era o banner do Xiaoqiu e o rerun da Sparkle, ou seja, realmente para mim não tinha necessidade de nenhum dos dois personagens, então aproveitei todo esse tempo para ir farmando as Jades para poder roletar num personagem DPS que me ajudasse a carregar o jogo. E na medida que a gente fosse
ganhando mais personagens 4 estrelas também, a gente ia colocando no time. Como, por exemplo, no comecinho do jogo eu utilizei a Natasha, depois de um tempo eu troquei pra Lynx, e aí quando eu peguei o Gallagher como sustainer, já deu uma melhorada. Mas ainda assim com um pouquinho de dificuldade. Tá certo? Então vamos começar. Banner da 2.4 a gente pula porque a gente não roletou em nenhum, e a gente começa a roletar a partir do banner da 2.5 com a digníssima Feixiao, que foi a primeira DPS que eu peguei no jogo. Onde ela está? Aqui. A Feixiao foi minha primeira DPS limitado 5 estrelas que eu peguei. Juntei bastante tiro. Na verdade, eu juntei 160 tiros e gastei todos os 160 tiros para pegar esta criatura. Ou seja, eu já tinha familiaridade com o sistema do gacha, do banner, né? Porque eu tava vindo do ZZZ, então aprendi lá e aqui eu sabia que era a mesma coisa. Roletei na Feixiao, perdi o 50-50 pra Brônia, pelo menos isso, porque é uma suporte 5 estrelas do banner permanente que a gente ainda utiliza hoje em dia. E como eu só tinha tiro suficiente pra personagem, eu não consegui roletar no banner do cone de luz dela. Então eu tive que pegar o cone da loja da Herta pra poder colocar nela. Inclusive tá até hoje, porque no rerun que a Feixiao voltou, ainda não tive a oportunidade de roletar no cone de luz dela. Se bem que o cone de luz também não é tão essencial assim. No banner da Feixiao, inclusive, teve um rerun triplo, que um deles foi a Robin, que eu fui jogando, acumulando Jares pra poder roletar nela. Perdi o 50-50 da Robin em 10 tiros pra Himeko, eu acho. E aí, com pouco tempo depois, poucos tiros depois, eu peguei a Robin também. Foi a minha segunda personagem limitada do jogo. Que a gente sabe que é um suporte praticamente universal, uma harmonia universal que a gente utiliza até hoje em dia, em vários times. E ela é ótima, inclusive encaixa muito bem no time da Feixiao. Então, ela já veio pra somar e me ajudar nos conteúdos, tanto pra fechar a história do jogo, como nos conteúdos endgame. E depois de um tempinho que eu fui fortalecendo os personagens, a gente foi fechando. Na segunda metade da 2.5, quem foi que veio? Veio a Linsha. Aqui a Linsha. E teve rerun da Topaz, que também é uma ótima parceira pro time da Feixiao. Infelizmente, eu não tive planos de roletar na Topaz para poder pegar e colocar no time, porque a gente já sabia que na atualização seguinte, a 2.6, ia ter o rerun da Acheron e do Aventurine. Então eu pensei assim, não vou roletar na Topaz, porque a 7 de março, a março da caça, ela complementou muito bem o time da Feixiao, inclusive eu uso ela até hoje. E a gente fecha o time da Feixiao com a Linsha. E a Linsha foi curioso porque, assim, eu não tava planejando roletar nela. Já tava certo de que eu ia guardar tudo pro banner da 2.6. Mas aí, uma bela noite de domingo, eu terminando de fazer meu farm aqui diário, eu pensei, cara, eu vou até o 50-50. Se eu ganhar o 50-50 dela, bem. Se não, fica guardado garantido pra Acheron. E aí eu fui atirando e ganhei ela no 50-50. Ou seja, eu tava ruim de sustainer porque eu não tinha o Gallagher, ele não tinha vindo em um desses banners que eu tinha começado a jogar. As que o jogo me dá, a Natasha e a Lynx, não estavam me ajudando muito, então ela veio muito a calhar na minha conta nessa época que eu comecei a jogar. Eu não lembro de ter terminado a história nessa época, mas eu acho que eu já tinha terminado. Então ela foi o meu primeiro 50-50 do jogo vencido. E também não roletei no cone por causa da quantidade de tiros que eu tava guardando pro banner da Acheron. Próxima atualização, que foi a 2.6, a primeira metade dela foi a Rapa. Que a Rapa eu não tenho, eu não atirei nela, justamente porque na segunda metade ia ser somente o rerun da Acheron com a Aventurine. Não teve um personagem novo nesse banner, e eram justamente 2 personagens que eu estava planejando pegar, porque de tudo que eu já vi a respeito do Aventurine, eu pensei, eu preciso desse sustainer também. Até então, ele é o melhor sustainer da preservação que a gente tem no jogo. E realmente, ele é um personagem muito bom. Eu utilizo ele em vários dos meus times que eu tenho até hoje. O curioso é que no banner da Acheron, eu ganhei o 50-50 dela em 50 tiros. Ganhei o 75-25 do Cone em 50 tiros também. Gastei só 100 tiros. O do Aventurine, infelizmente, eu perdi o 50-50 para o Gepard. E tive que ir até o garantido para poder pegar ele em pitch alto. Ou seja, quase 160 tiros também.
Mas ele tá aqui. A Acheron com o Cone. E o Aventurine ainda sem o Cone. Mas quando tiver um rerun dele, eu vou pegar o Cone. Porque, apesar do Cone dele não ser obrigatório, necessário, é muito bom pra composição da Acheron, pra dar mais stacks pra ultimate dela. Com relação ao banner da 2.7, que é o banner seguinte, foi o banner do Sunday, e foram 2 personagens novos. A primeira metade foi o Sunday, certo? Onde ele está. Aqui. Só que eu não peguei ele no lançamento, eu peguei ele no rerun da 3.4, a gente fala já sobre isso. Na primeira metade, não lembro exatamente quem foi o rerun que tava com ele, eu acho que foi o Jingyuan. Foi o Jingyuan, também não roletei nele. Ele já era um personagem antigo, não tinha tanto poder de ataque assim, não valia muito a pena. E o Sunday eu pensei, se a mecânica dele é puxar a invocação, e eu tenho a Bronha, no momento eu não vou pegar ele, vou esperar um rerun. E assim eu fiz. Mas o meu foco total era a Fug, que era na segunda metade, a personagem nova da segunda metade, com o rerun da Firefly. Quando eu tive contato com a Firefly, comecei a pesquisar sobre mecânicas dela, eu achei muito interessante a mecânica de combate dela e comecei a me afeiçoar muito com a mecânica de Super Quebra. O problema é que eu estava chegando no momento do final da temporada do meta de Super Quebra. Aí, mesmo assim, eu ainda arrisquei. A Firefly, eu ganhei o 50-50. Onde ela está? Firefly, ganhei o 50-50. Não reletei no Cone por causa da quantidade de tiros, que eu tinha pouco. E a Fug, infelizmente, eu perdi o 50-50. Não lembro pra qual personagem. Acho que foi pra Bailu. Mas eu fui até o garantido pra pegar ela. Porque eu queria montar a composição direitinho do time de quebra. Só não tinha a Rua Meia ainda. Mas logo, logo eu ia pegar ela. Infelizmente, o meta atual não tá favorecendo muito o time, mas tá aqui, guardadinho, montadinho, equipado, pra quando precisar e voltar, a gente tá firme e forte. E a 2.7 foi a última atualização da temporada passada. Logo em seguida, começamos a temporada nova, que foi com a 3.0, e as personagens iniciais, as novas, do banner da 3.0 foram... Na primeira metade foi a Herta. Quando saiu o drip marketing dela, eu fiquei louco, porque eu achei essa estética belíssima. Os movimentos dela são maravilhosos. E, de certo modo, a personalidade dela me atraiu um pouco. Eu gostei da personagem. E assim, vou pegar ela e o Cone. E tá aqui. Herta, infelizmente perdi o 50-50 novamente. Acho que foi pra Bailu de novo. E o Cone dela, pelo menos o Cone eu ganhei o 75-25. O problema é que foi um rerun triplo. Feixal, Lincha e Jade. Nesse mesmo banner, eu ainda tentei pegar a Jade. Mas não consegui. Perdi o 50-50 pra quem? Acho que foi pra outra cópia da Brônia. Mas não tenho certeza. Aí eu pensei, bom, como já sabemos que na 3.1 vai vir uma harmonia e que tenha-se a suspeita de que ela é muito boa pro time da Herta e a Herta eu já tenho, vamos guardar o garantido pra Tribe. E assim eu fiz. Na segunda metade da 3.0 veio a Aglaia, que é uma personagem nova, do caminho novo pra a temporada nova. Que é o caminho da recordação. Não roletei nela justamente porque eu não tava planejando formar um time novo. Até porque dependia do Sunday e o Sunday eu não tinha ainda, então ela ficou pra escanteio, não roletei nela. Banner da 3.1, primeira metade, Tribe. A primeira harmonia da temporada e a minha segunda harmonia limitada que eu peguei na conta pra gente poder complementar os times. E ela é maravilhosa. Tem uma mecânica que eu gosto muito, que é de ataque extra, follow-up attack. Inclusive, a composição da Feixal é assim, e eu amo. É muito divertido jogar assim. E ela vem pra complementar o time da Herta, dando buffs universais e dano em área também. Então, nessa época, a gente tava com a Herta, a Serval, que servia de bateria para somar o ultimate da Herta, a Tribe como harmonia, e a Lincha, que dá dano em área com a skill e a ultimate dela, ou a Venturine, dependendo da necessidade. Na segunda metade, o rerun que veio com ela, quem foi que voltou?
Deixa eu ver se eu me lembro. Foi a Yun-Li. A Yun-Li teve o rerun com a Tribe. Como eu não tinha interesse em roletar nela, eu não roletei. E na segunda metade do banner da 3.1 veio o My Day. E com o rerun do My Day veio a Ho-Ho. E, gente, eu preciso falar pra vocês. Eu não ia roletar no My Day. Não ia. Até que eu, fazendo uma live, num dia desses, de sexta-feira à noite, eu pensei, cara, vou dar 10 tiros aqui como quem não quer nada. 10 tiros. O kit tava zerado. Zerado. Brilhou. O ticket dourado brilhou. E quando eu fui ver, era ele. Eu não acreditei. Tem até um Reels no meu canal no YouTube desse tiro que eu dei nesse banner do My Day do nada e ele veio. E, cara, vocês não têm ideia. Ele já estava com as relíquias aqui prontas. Agora, eu não tinha farmado pra ele. As relíquias foi ao acaso, farmando pra Herta, sobrou. Quando eu fui ver, eu tinha. Peguei só os ornamentos. E aí, lógico, que depois eu fui farmar os rastros. Mas, rapidinho eu fiz. Eu não tinha nenhum DPS. Eu não tinha nenhum DPS de imaginário. Então, pronto. Vai ser meu DPS de imaginário. Comecei jogando com a Bronya, porque eu não tinha o Sunday. Comecei complementando com a Tribe, que é muito boa pra ele. E o Gallagher, que no banner da Fug, eu peguei ele E5 e, consequentemente, depois eu peguei E6. Vamos agora para o banner da 3.2. Na 3.2 vem, lógico, a personagem de aniversário, que foi na época próxima do dia 26 de abril, que é o aniversário do jogo, quando ele foi lançado. Que a personagem da primeira metade foi a Castorice. Todo mundo hypado para pegar a personagem com animações belíssimas. Ela tem uma passiva global que revive os personagens em batalha só em você ter ela na conta. Ela não precisa estar em batalha. Só em ter ela na conta, ela revive os personagens. E a estética dela também belíssima. Inclusive, estão cogitando ela vir no rerun na 3.6, na atualização seguinte. A gente tá gravando esse vídeo. E se ela vier mesmo, se confirmar, eu vou relatar nela pra pegar. Porque é uma DPS quântico. O DPS quântico só tem um, que eu vou já mostrar qual é. E que ainda não tô usando. E ela vai complementar bastante a minha conta. Com ela, em rerun, veio quem? Deixa eu ver se eu me lembro. Com a Castorice veio a Fug, veio Xiaoqiu e veio a Acheron. E foi aí, nesse rerun do Xiaoqiu, que eu peguei ele. Onde ele está? Aqui. Porque até então eu tava usando o time da Acheron com a Pela, a Guinai Fen e o Aventurine. E aí, nesse rerun da Castorice, eu não roletei nela pra poder pegar o Xiaoqiu e colocar no time da Acheron. Porque, pegando a Castorice, eu ia montar o time do zero. Mas, pegando o Xiaoqiu, ia complementar o time da Acheron. E assim, apesar de não ser um time que está muito no meta, é um time que eu gosto muito de jogar. Aí veio a Acheron também, até pensei assim, eu vou tentar E2 dela. Mas aí eu pensei, não vou não. Vou ficar com ela E0, porque investimento vertical, não tenho muito interesse não. Eu quero pegar personagens novos. Na segunda metade da 3.2, tivemos o Anaxa, personagem novo, lançamento, Anaxágoras, da saga de Amphoreos, porém da erudição, que é o caminho que eu mais gosto. E como rerun, junto com a Anaxa, veio o Dr. Rachel, que foi o personagem que foi dado de graça na temporada passada, como premiação por alguma conquista do jogo. A galera que estava jogando na época recebeu. Eu, como comecei a jogar depois, não recebi, então também não atirei nele. Eis que eu atirei no Anaxa e foi o meu... Foi o segundo? Não, foi o terceiro personagem que eu ganhei o 50-50. Inclusive tem vídeo no canal, certo? Depois vocês podem acompanhar lá. Não peguei o cone dele, apesar de ter quase roletado no cone dele, porque já tinha esse cone de evento no começo da atualização, que servia perfeitamente para ele. Aí eu pensei, caso ele venha em run depois, eu pego o cone para poder complementar, porque eu acho o cone dele forte, apesar de não ser essencial. Próxima atualização, atualização 3.3. Foi a atualização antepenúltima, essa que a gente tá. As personagens foram a Hyacine e a Cypher.
Reacine foi na primeira metade, não roletei nela, porque eu estava justamente juntando bastante tiros para 3.4, eu vou já explicar por quê. Junto com ela, em rerun veio a Herta. Na segunda metade da 3.3 veio a Cypher, que era uma sub-DPS com amplificação de dano. Ela é bem coringa, porque pode ser utilizada no time da Fechal, pode ser utilizada no time da Acheron, pode entrar em outros times, porque ela reduz a defesa com o Cone, e ela é bem útil. E junto com a Cypher, teve o retorno da Aglaia, que já foi no comecinho da atualização de Amphorius, na 3.0, e ela já teve o retorno dela. E eis que vem, logo em seguida, a atualização 3.4, que geralmente as atualizações 3.4, 2.4, a atualização X.4 é a atualização de metade da temporada. E geralmente a Arroio traz muita coisa pra gente. Eu já percebi isso porque teve no ZZZ com a 1.4 e eu percebi agora na 3.4 com o Honkai. Nessa atualização, tivemos um personagem novo e 2 personagens de uma colaboração com o anime Fate. O personagem lançamento dessa versão é o Final. A mecânica desse personagem é ridiculamente forte, porque ele parece um boss do jogo. Ele, quando entra na Ultimate, ele fica sozinho em campo. Os companheiros ficam em stand-by, não tem ação. E ele dá conta do jogo sozinho. Inclusive, tem alguns conteúdos endgames que eu faço com ele, como Pura Ficção, ou Memória do Caos, ou Sombra Apocalíptica. Ele destrói o boss em questão de 2 ou 3 ciclos. E é porque o meu time nem tá montado essas coisas todas, né? E eu já tava planejando pegar ele. Eu sabia que ia ter o rerun do Sunday. E inclusive teve rerun do Sunday junto com ele. Vou pegar o Sunday também. E aí teve também, logo uma semana depois, ou 3 dias depois, os banners de collab com a Saber, do anime Fate. E também do Archer, também do anime Fate. São os 2 personagens de colaboração. O sistema desse personagem é diferente. O Archer foi dado de graça, só em você iniciar o evento do Fate. O Cone, você ganharia ele de graça caso gastasse mais de 200 tiros desde o início da atualização 3.4 até o seu final. Ou seja, como eu gastei tiros para pegar o Fainon e o Sunday, eu ganhei o Cone de graça. E o banner da Saber e dele tem um pitch separado do banner dos personagens da atualização normal. Se por acaso você fosse ganhar... perdeu 50-50 no banner do Fainon, vou guardar o garantido pra Saber ou pro Asher. Não funciona assim. É um sistema de contagem completamente diferente. Então, o meu Asher tá E0, a minha Saber tá E0, com Cone ambos. Porém, as relíquias da Saber não estão as melhores, a gente vai farmar depois pra dar uma melhorada, mas os rastros estão no máximo. O do Asher estão quase, falta só um pouquinho de material, até porque eu não farmei relíquia pra ele. Quando eu farmar que ele tiver montado, vou finalizar isso aqui. O Fainon tá maximizado. E o Sunday, óbvio, também. Inclusive, esse aqui é um dos harmonias mais solicitados nos times hoje em dia. E pegamos eles. Contagem. Fainon. Perdi o 50-50 para o Xuan, que inclusive na 3.2 teve uma mudança no sistema de recompensa do banner, que a gente poderia escolher os personagens do banner permanente e trocá-los com alguns personagens que a Arroio trouxe de volta, como a Fuxuan, a Cilly, o Blade. E eu acho que eram só esses. Se tiver algum outro, alguém pode falar nos comentários. Eu não tô bem lembrado agora. Aí, no caso, o Final eu perdi o 50-50 pra Fuxuan, mas ganhei o 75-25 do Cone. O Sunday, eu ganhei o 50-50 dele e ganhei o 75-25. Foi uma atualização maravilhosa pra mim, eu achei. A Saber também ganhei o 50-50 dela e também ganhei o 75-25 do Cone. Aí você diz assim, você conseguiu juntar tanto tiro assim? Eu fiz a recarga em dobro depois que reiniciou a temporada. Pelo menos isso. Mas todos esses tiros foram gastos nesses personagens e agora realmente eu tô só farmando, fazendo diárias e semanais pra pegar os personagens futuros. Como a 3.4 já acabou e nós já estamos na temporada atual a 3.5, ainda estamos no primeiro banner, que é o banner da Hycelens.
Essa personagem é uma personagem que veio reviver a mecânica de dot. Teve também uma mudança na Kafka, que é outra personagem de dot, para poder ela se tornar viável e o time voltar a funcionar. Não vou atirar na Hyzlens, porque eu estou juntando os tiros e as Jades para roletar na segunda personagem da atualização, que é a Seridra, que é uma harmonia que vai vir dedicada ao Final e também muito boa utilizada com o time do Anaxa Hypercarry, que a gente pode testar depois. Ver se a gente consegue pegar o cone dele quando ele retornar. Então a gente tá juntando para ela. Farmei os materiais de rastro, falta só isso aqui, mas isso é detalhe. Tô farmando agora as relíquias para poder deixar ela fechadinha para quando chegar já ficar maximizada, pronta para utilizar. E é isso, pessoal. Esses são os personagens que eu peguei em todos os banners limitados. Com relação aos personagens 4 estrelas que eu tenho na minha conta, eu tenho esses aqui. O Gallagher eu usei e uso ainda muito nos meus times que precisam de um sustainer e dá buff em unidade individual, como por exemplo Final, porque ele tá com o set do Sacerdo, que aumenta o dano crítico. Já está E6, porque nas atualizações que ele veio eu consegui fechar ele E6. Outra harmonia que eu utilizo muito, que eu comecei utilizando a... Harmonia não, perdão. Outro personagem de 4 estrelas que eu utilizo muito desde quando eu comecei a montar meu primeiro time foi a Março da Caça, que a gente consegue essa forma dela num evento lá no Laofu do Shanzhou. Ela até E6 é maravilhosa para composição de follow-up ataque. E ela é da caça, também complementa o time da Feixal. Outra personagem que eu usei um bom tempo também foi a Natasha, que foi a minha primeira sustainer. Depois eu mudei para Lynx. E também, um bom tempo, eu usei a Serval como bateria no time da Herta, para encher a ultimate da Herta e poder soltar a ultimate mais vezes. Hoje em dia, ela já foi substituída pelo Anaxa, porque agora ele é o segundo personagem da composição dela. Ainda planejo pegar a Jade quando ela voltar. Se por acaso ela encaixar na composição da Herta, bem. Se não, eu posso tentar montar um outro time para ela. Outro personagem 4 estrelas que eu ainda joguei um tempo foi com a Hertinha. Inclusive, eu ainda utilizo ela em alguns pura ficção, dependendo do elemento dos inimigos. Ela também tá E6, porque a gente consegue no universo simulado. A Pela eu usei muito tempo no time da Acheron, até a chegada do Jiao Show. Quando o Jiao Show chegou, eu substituí a Pela por uma Harmonia. E quando a Cypher voltar, eu vou tentar roletar nela para fechar o time da Acheron com 2 inexistência além dela, para poder pegar o buff total dela. Usei por um tempo também a Gnaifen no time da Acheron, justamente para complementar o buff dela de necessidade de 2 inexistência, junto com a Pela. E agora eu terminei de montar a Ting 1, inclusive a minha ainda não tá E6, porque eu não tive a sorte de pegar a E6 dela nos banners que eu atirei. Mas eu planejo utilizar ela, caso haja necessidade, em algum time que tenha Hyper Carry, que esse Hyper Carry precise da mecânica de acumular energia para Ultimate, que é o que a Ultimate da Ting 1 faz. Certo? Esses outros personagens 4 estrelas, eu upei um pouco, por exemplo, utilizei um pouco a Asta em alguns times, quando eu tava seguindo o modo história. Upei o Mose, que veio com a Feixal no banner dela, para complementar o time da Feixal, mas eu não gostei muito da mecânica dele, então preferi deixar a Maço da Caça, que eu acho ela muito melhor para ele. Mas tá aqui upado. Inclusive, a gente não consegue recuperar os materiais que a gente gasta, infelizmente. Então a gente gasta em alguns personagens de 4 estrelas, para infelizmente ficarem aqui encostados depois. E de limitado 5 estrelas, eu upei... Limitado 5 estrelas não, limitado personagem 5 estrelas do banner permanente. O Gepard eu usei para utilizar por um tempinho, enquanto o Aventurine não chegava. Mas eu não tive tempo de farmar relíquias para ele, ou seja, usei muito pouco. E a Fuxuan, que ela veio como uma escolha do Pit perdido do banner limitado, que a gente fez a substituição. E eu upei ela. Achei ele interessante, pensei que eu pudesse utilizar. E tá aqui, para caso a gente queira. A Ruamei, eu consegui essa personagem no aniversário da versão 3.2. A Royo trouxe a opção da gente escolher um personagem limitado 5 estrelas, entre ela e o Luosha. Aí, todo vídeo que eu via de criadores de conteúdo sugeria que a gente pegasse a Ruamei caso não tivesse ela, porque ela ainda é uma harmonia universal que é muito utilizada.
Eu ainda tenho até a pedra para trocar em outro personagem, mas eu não quis pegar a E1 dela, esperando que entrem mais personagens nessa loja aqui pra gente poder resgatar. E o personagem que eu quero é a Ho-Ho, porque a Ho-Ho também tem mecânica de recarga de energia para Ultimate no kit dela. Se por acaso ela for incluída aqui ou outro personagem antigo que me interesse, talvez eu pegue, mas por enquanto tá guardadinha aqui. A pedra de cone de luz, que a gente recebe quando pega o passe de suprimento do Honkai, a gente pode trocar por algum desses cones de luz desses personagens do banner permanente ou dos que a gente escolheu. O cone da Fuxuan tá aqui, mas não vou pegar ainda. Também não sei se eu vou pegar. E eu já peguei o cone da Ruamei aqui, porque ajuda muito na composição dela. Então, esses outros tiros aqui eu vou acumulando para quando vier algum cone necessário, eu poder pegar. Certo? Os conteúdos endgame eu já consigo fazer todos eles. Por mais que eu não consiga fazer no mínimo de ciclos, eu consigo fazer o máximo de pontuação deles para ganhar o máximo de gema também. Então, depois de já ter fechado alguns times e depois de ter pego relíquias muito boas para colocar nesses times, eu já estou conseguindo fazer esses endgame, mesmo não conseguindo acompanhar o meta, mesmo não conseguindo pegar todos os personagens de todos os banners limitados, sempre calculando bem, escolhendo qual personagem pegar para poder fechar as composições mais adequadas para os endgames. A minha próxima meta é fazer o time da Castorice, porque estão dizendo que ela vai vir em rerun na próxima atualização, que é a 3.6. A Hyacine talvez venha depois. E aí eu conseguindo pegar as duas, eu fecho a composição dela. Com ela, o Desbravador da Recordação, a Hyacine e talvez a Sirene, que ela vai vir na 3.7 também. Vamos torcer para que eu tenha sorte nesses 50-50. Ok? Bom, pessoal, talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho comprido, peço desculpas por isso, mas essa é a minha conta do Honkai Star Rail, depois de jogando um ano, todo dia, fazendo todas as diárias, todas as semanais, todos os conteúdos, fazendo o máximo possível para juntar o máximo de jades e atirar nos banners para montar os meus times com os personagens que eu quero pegar. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, deixem algum comentário falando como é que tá a conta de vocês, como foi a progressão de vocês, o que vocês acharam da minha conta, certo? Vamos bater um papo através dos comentários. Sigam o canal, ativem o sininho para poder receber as notificações. Toda semana tá tendo vídeo de ZZZ e de Honkai, passando os endgames, mostrando os tiros nos banners limitados dos personagens. E vez ou outra, a gente posta também um vídeo mostrando como é que tá o nosso progresso, mostrando como é que tá os nossos personagens, para que a gente possa tentar melhorar a nossa conta, tá certo? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!